para encerrar o último painel de hoje, que se chama Contar Histórias e Regenerar-se, eu quero trazer para falar com vocês um palestrante internacional, que ele é o Virgílio Varela. Ele é CEO da Humaniflat, uma organização que opera na área de empreendedorismo social, inovação e inteligência coletiva, ao serviço da transformação humana e regeneração do planeta. E internacionalmente ele é conhecido por metodologias de capacitação. Esse aí não é fraco não, hein? O cara é bom. Então, olá a todos, Social Good Brasil, obrigado pelo convite de estar aqui. Meu nome é Virgílio Varela, eu sou português e também nascido em Lisboa, pais cabo-verdianos. Cabo Verde fica muito próximo do Senegal, é um conjunto de 10 ilhas, então já tem uma história muito grande, né, dessas 10 ilhas que estão misturadas, no fundo, fazendo a ponte entre a Europa e a África. E também não fica muito longe aí do Brasil, então fica meio a caminho. E a minha infância foi muito populada pelas histórias que a minha avó contava, então eu fui sempre muito curioso em ouvir pessoas a contar histórias, e sempre quando tinha oportunidade ia atrás dos contadores de histórias. E então ganhei esta paixão por ouvir histórias desde pequeno, que ficava sempre querendo ouvir rádio, então eu via muito rádio e queria saber sempre o que estava a ser contado, e às vezes até ouvia rádio em línguas diferentes, imaginava o que é que isso significava, e foi sempre uma terapia para mim ouvir histórias. E depois comecei a querer contar histórias, mas o meu primeiro meio não foi a voz, mas foi mais a escrita. Então eu comecei muito a fazer diários, eu tinha diários para tudo e ficava cheio de medo que alguém encontrasse o meu diário, porque lá estavam os meus segredos. E então essa ideia de contar histórias eu fui aprofundando, né, explorando o que é que isso significa, e ao estudar eu fui descobrir que muitas aldeias africanas tinham esta figura do griot, do contador de histórias. E fiquei apaixonado com essa ideia de alguém ter uma profissão que é só contar histórias. Embora os griots em África fizessem mais do que isso, né? Contavam histórias, mas também eram as bibliotecas das aldeias, porque guardavam toda a informação sobre as histórias e os feitos dos reis, então eles acompanhavam sempre os nobres nas suas expedições, nas guerras. E depois aprendi também que os griots eram muito mediadores de conflitos, e aí fiquei super apaixonado pelo papel da contação de história como algo que media conflitos. Então, por exemplo, uma aldeia tinha conflito com outra, o rei primeiro mandava os griots de cada aldeia para negociar e para conversarem. E a forma como eles negociavam era usando as artes. Então, às vezes negociavam dançando, às vezes negociavam apresentando objetos de arte que eram produzidos durante essa semana de mediação de conflito, e depois terminavam o momento com contação de histórias. E essa contação é que servia como mediação de conflito. Então, no final, os griots voltavam para os seus reis e contavam o que foi decidido e o que é que sugerem como próximo passo. Então, existe inclusive um livro que chama-se Griots em Guerra, porque no fundo eles não estão em guerra, mas estão a mediar, e que a imagem são os griots de um lado e do outro dançando um para o outro, como se fosse assim um desafio de dança, mas depois tem a parte em que eles sentam para contar histórias uns aos outros. E eu acredito que essa contação de história, essa troca de histórias, tem um efeito curador. Esse saber como é que é a perspectiva do outro, as histórias do outro, as lendas do outro, cria aqui um chão comum daquilo que representa a nossa humanidade. Então essa foi uma fonte para mim sobre a importância das histórias. E isso levou-me a criar depois um programa que eu chamei de Storytelling Regenerativo, não por ser moda a palavra regenerativo, mas mais porque eu achava que as histórias, e continuo a achar que as histórias têm um poder de curar, que não é só
quando se fala em histórias, não é só as histórias infantis que se contam nas escolas ou se ensina nas crianças, mas que tinham poder de curar, de conectar as pessoas. Então eu vi o poder da oralidade, quando eu via contadores de histórias, né, contando histórias que não eram memorizadas, quase que saíam ali naquele momento. E então eu vi uma dimensão quase que espiritual da contação de histórias, aquela dimensão de conexão com algo que não é visível. Quando eu ia ouvir contadores de histórias, eu conectava-me com uma coisa que eu não sabia o que era, mas que era casa, que era quase uma coisa que o meu espírito estava à procura. E eu via o quanto o contador de histórias estava a fazer pausas entre palavras, criava um mistério à volta da contação de história, criava aquele momento de curiosidade, mas aquele mistério era um mistério que nos conectava a todos naquela sala. Esse mistério, no fundo, eu às vezes imaginava que era um download que ele fazia, né? Eu acho que essa dimensão espiritual na contação de história é que nós estamos tão presentes a contar a história que descarregamos coisas de outros lugares, de outros universos e que vem-nos a informação, vem-nos a inspiração ali. Então, por isso que eu acho que se diz que não se conta duas histórias da mesma forma, porque se realmente tivermos a querer contar história e usando este poder do griot, este poder da oralidade, nós vamos estar a fazer downloads sucessivos. São coisas que vêm de dentro de nós naquele momento, são reações ao público, da forma como o público está, e eu vou contando de forma diferente. Então é muito o estar no momento e estar disponível para aquilo que o ambiente cria, o terreno cria e os downloads que fazemos naquele momento. Então eu acredito que o storytelling regenerativo tem este papel curador, sabem? Quando estamos em frente a um público, ainda não sabemos exatamente como é que vamos contar a história, mas é o público que dá o mote, e então tem essa ligação, essa inspiração. E eu acho que também, eu chamei de storytelling regenerativo, porque eu tenho esta ideia que a palavra tem um caráter regenerativo. A palavra inspira-me cuidado, o falar com alguém, ou contar a alguém de si, ou contar a alguém o seu sonho, tem uma intenção de conexão, de convite para construir vida. Então eu acho que esta dimensão de preservar a vida através da contação de histórias maravilha-me imenso e deixa-me entusiasmado com o que é possível quando se conta uma história, né? Quando se tem um mistério da contação da história, quando tem essa dimensão espiritual de contação da história. Então, eu acho que um storyteller é um designer de esperanças, é um designer de possibilidades, né? É um designer do espanto e do mistério, e ele desenha uma parte, mas a outra parte é co-criada com as pessoas, co-construída com as pessoas. E acho que essa é a beleza também do storyteller, é que ele está disponível para participar com o outro no seu mundo e também receber a participação do outro. E então esse programa que eu criei, ele tinha 4 módulos, e um primeiro era as histórias que eu conto sobre mim. E eu achei isso importante porque constantemente eu conto histórias sobre mim. Quando acho que não sou capaz de fazer alguma coisa, às vezes quando acho que sou muito capaz, até além das minhas capacidades, e que acho que já estou pronto para alguma coisa, ou quando sinto medo com alguma situação, então eu estou constantemente a contar histórias sobre aquilo que eu sou capaz. E notar quanto essas histórias estão a servir a vida, o florescimento da vida, a minha sustentabilidade. E às vezes muitas destas histórias que eu conto sobre mim, que a minha mente produz, elas não servem ao meu propósito maior. Elas não servem aquilo que eu posso ser como ser humano. Então notar essas histórias, essas narrativas que nos vêm constantemente à mente, é ter uma consciência de que essas narrativas não são a nossa decisão, são se calhar menus que a nossa mente nos apresenta à frente, mas que o decisor final
é o nosso eu maior, né? É o nosso eu superior que toma a decisão e diz, sim, mas isto não é verdade, sim, mas esta história não tem sentido, nós não estamos na selva, eu não preciso seguir a minha intuição do cérebro reptiliano, por exemplo. Então, para mim é muito interessante notar as histórias que contamos sobre nós próprios e refazer e ressignificar essas histórias também, quase como um processo de cura. Depois tem, o módulo tinha as histórias que contamos sobre os outros, e aí todos nós sabemos, né, dessa esperança de contar, dessa experiência de contar e histórias sobre os outros, sobre como é que é a vida dos milionários, porque é que eles são milionários, se eles são milionários é porque fizeram algo de mal. Então, criamos essas narrativas e estamos constantemente a contar histórias sobre os outros, e quando pensamos em diversidade, a nossa diversidade humana, estamos constantemente a contar histórias sobre os outros. Então, como é que ele é negro e é português também, né? Será que isso pode? Né? Então não pode. Então, para ser português tinha que ser deste formato, com esta cara. Ou pensarmos que todos os chineses sabem lutar karaté. São tudo histórias, né, que contamos sobre os outros e que não conhecemos, no fundo, essa realidade. Então, notar e observar como é que estamos a produzir histórias que não são regeneradoras, né? Que são degeneradoras no sentido que nós não conhecemos o outro e já estamos a contar uma história sobre o outro. Então eu acho que estas duas dimensões, estes dois módulos, quando eu penso em startups, quando eu penso em empresas, eu acho que torna-se muito importante criar círculos de histórias para nós observarmos que histórias é que estamos a contar sobre nós, mas que histórias é que estamos a contar sobre o outro departamento, sobre a outra empresa, e como é que podemos regenerar no sentido de fazer justiça àquilo que é realmente verdade, e como é que podemos curar esses modelos mentais que às vezes todos nós temos, né? Esses vieses que todos nós temos, como é que podemos regenerar isso contando a verdade. Então eu sou muito apologista do truth telling, dizer a verdade. E em muitos workshops que eu faço com empresas, às vezes dizem, mas Virgílio, de vez em quando temos que contar uma mentirinha, sabes? O marketing. Eu acho que é bem possível fazer um negócio florescer, uma empresa florescer, focando nesta ideia da honestidade, do caráter. E acho que o truth telling tem isso, né? Dizer a verdade, contar a verdade, tem essa dimensão. Então é difícil, é claro, mas acho que diferencia aquilo que é uma empresa da próxima geração, uma startup da próxima geração, que já não está para estar a viver um mundo de fake news, de spins, de marketing, do que contam os jornais, mas que quer saber a verdade. Eu acho que as próximas gerações vão nos agradecer quando nós fizemos esse shift de que as histórias que contamos são histórias verdadeiras, são histórias que curam pessoas, que transformam pessoas. Então essa é a minha paixão, não é? De desenhar programas com esta característica, com esta força, com essa dimensão espiritual, e eu acredito também que um, existem histórias sobre o futuro, e portanto um dos módulos que nós criamos também são histórias sobre o futuro, que é, estamos constantemente a imaginar como é que será o futuro, como é que será o amanhã. E se vocês se recordarem, nos anos 80, havia muitos filmes futuristas sobre como seria 2022. E como é que nos vestiríamos, como é que seriam as cidades, e um mundo muito povoado por máquinas. Então estamos constantemente a criar histórias sobre o futuro, e eu gosto nesse módulo de explorar também a possibilidade de futuros em que a natureza está em harmonia, está em alinhamento com o homem, ou vice-versa, que o homem também se disponibiliza para estar em harmonia com a natureza. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do nosso futuro, é como o homem sai desta ideia de centro, o homem ou a mulher, o ser humano, sai desta ilusão de que está no centro das coisas e entra em relação com a natureza e fazendo vénia, inclusive, no sentido que a natureza é a nossa mestra, é a nossa professora e está constantemente a dar as grandes lições. Então eu acho que a ciência agora está a apanhar o barco através da biomimética, copiando o que a natureza tem para ensinar, mas é um mundo enorme. Então eu gosto de pensar nesta ideia de futuro em que temos uma relação com a natureza diferente da que temos hoje, e que tenhamos também soluções criativas
juntando a inteligência de todos para fazer essa grande virada, essa grande viragem de uma sociedade que sustenta a vida. Então, a história está sempre presente nessas transições. As histórias que nós contamos durante a pandemia não são as histórias que nós contávamos quando estávamos antes da pandemia. E a pandemia veio reforçar também a necessidade da voz, do som, da presença. Temos muita saudade de ouvir alguém a falar ao vivo, não é? E um contador de histórias vive do ao vivo. Eu fiz algum trabalho online, mas eu sabia que o meu maior desejo era estar presente, cara a cara, com as pessoas e contar uma história frente a elas. Então, de forma muito resumida, é esta a minha grande paixão. Teria muito mais para dizer, mas eu acho que o mundo das histórias que eu partilhei aqui, essa dimensão da espiritualidade da história, essa dimensão da ancestralidade que já vem de trás e que nos permite conectar com algo mais profundo, essa dimensão do mistério, de quase que não saber o que é que eu vou dizer a seguir, mas que a palavra me chega no momento, quando eu estou alinhado, quando eu estou a dizer a minha verdade. Eu acho que essas dimensões são dimensões importantes para nós resgatarmos para os nossos negócios, para as nossas empresas, para qualquer lugar onde possamos criar a diferença. Então eu espero que esta pequena conversa também seja uma conversa de plantar semente em que desperta em cada um de vocês que estão a ouvir a ideia de que vocês são contadores de histórias também e que estamos constantemente a contar histórias e que podemos fazer a escolha de contar histórias sobre o que é verdade, como nós sabemos contar true stories.